Pessoal, só para explicar o funcionamento do decodificador de Hamming, tá? Então, eu tenho aqui no Logicim um circuito que faz a decodificação de Hamming. Esse circuito tem aqui na esquerda 7 entradas, né? Que é a palavra de Hamming. Então, tem o P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4. Essa caixinha aqui é um verificador de paridade. Então, eu tenho 3 verificadores. Então, um circuitinho que vai receber 3 bits de dados, 1 bit de paridade, e ele verifica se a paridade está correta para aqueles 3 bits de dados. Ele devolve 1 bit aqui no final, né? E aqui, essa parte final aqui, é o circuito que faz a correção dos bits dados. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma porta SHOR. Então, a porta SHOR, ela funciona da seguinte maneira. Se uma das entradas for 0, ela funciona como fio, ou seja, a outra entrada passa para a saída. Agora, se uma das entradas for 1, ela funciona como uma porta inversora. Então, se tiver na outra entrada, sai na saída invertido. Olha o que acontece. Cada porta aí dessa que eu tenho aqui, né, ela serve como decodificador. Eu vou identificar se os bits de checagem das paridades para o dado que eu estou analisando, ele deu um erro. Então, por exemplo, tá? O bit D1 ele fica na terceira posição. Então, a gente lembra que lá no código de Hamming, o P1 é endereço 001, o P2 010 e o D1 é 011. Então, 01 significa o quê? Que caso o bit paridade 3 esteja ok e tenha erros no bit paridade 2 e no bit paridade 1, eu preciso corrigir D1. Então, como é que vai funcionar? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, imagine que eu tenho essa palavra que foi recebida. Então, eu sei que quando todos os bits dados são 0, as paridades têm que ser zeros. Então, eu vou receber isso aqui. Então, esse aqui não tem erro, então ele não altera aqui as saídas estão tudo em 0, tá? D1, D2, D3, D4. Vamos supor que eu inseri um erro em D1. Quando eu insiro um erro em D1, o que acontece? A gente verifica que a saída do verificador de paridade 1 está em alto, porque tem um erro na primeira paridade, em P1. O verificador de paridade 2 também está errado, está em nível lógico alto, porque tem um erro na paridade 2. E a paridade 3, que não depende de D1, depende só de D4, D2, D3, D4, ela está em 0. Como eu tenho esse decodificador aqui com a porta I, o que acontece? Então ele vai identificar, nós estamos vendo que as entradas da porta I estão todas em nível lógico alto, né? Como tem essa porta inversora aqui para o bit de verificação 3, então tudo está em nível lógico alto na porta I, a saída da porta I em nível lógico alto. Como eu tenho uma das entradas da SHOR em nível lógico alto, essa SHOR vai funcionar como uma inversora. Ela vai pegar o valor da outra entrada, que no caso aqui é 1, e vai inverter, vai para 0. E aqui eu tenho um valor corrigido dos meus bits dados. Eu vou testar 4 casos, né? O caso que eu insiro o erro em D1, que eu insiro o erro em D2, né? Então a gente percebe aqui quando eu insiro o erro em D2, que a porta I que eu estou usando para testar D2, ela está com a saída em nível lógico alto, está com verde mais claro, tá? Porque o endereço de D2 é 101. Então foi decodificado. E aí ele pegou o D2 da entrada e inverteu e ficou nesse D maiúsculo 2 com 0. Mesmo acontece se eu colocar D3 em nível lógico alto. D3 é o endereço 110. Então, é um erro na paridade 3, é um erro na paridade 2 e a paridade 1 não tem erro, né? Então, é 110, onde é o 0, eu coloquei a porta NOT. Então, essa porta aí está sendo ativa. E aí, ela faz com que essa porta SHOR funcione como uma porta inversora. E o D3, né, o D minúsculo 3, que entrou no nível lógico alto, ele sai em nível lógico baixo. Mesma coisa acontece se eu inserir um erro em D4. Né? Aí, lembrando que eu estou inserindo um erro só de um bit, né? Porque eu sei que quando eu tenho todos os bits de dados iguais a 0, as minhas paridades têm que ser 0. Tá? Se eu inserir um erro em alguma paridade, né? Seria um erro num bit de paridade, ele também não vai ter causar nenhum problema. Né? A saída vai ter tudo 0, porque ele vai... esses circuitos aqui na saída, eles só são acionados quando existe um erro nos dados, porque aí ele precisa corrigir. O erro na paridade não causa nenhum problema
para esses carinhas.